Há 28 anos, o papel deu lugar à tecnologia e as eleições acontecem, desde então, por meio das urnas eletrônicas. Você sabe como funciona o aparelho que tem essa importante missão e por que ele é tão confiável? Vamos assistir a reportagem. Em 1996, pela primeira vez, as eleições ocorreram parcialmente com as urnas eletrônicas. A distribuição das urnas eletrônicas em Belo Horizonte começou às 5h30 da... Na estreia da votação eletrônica em Curitiba, os eleitores não tiveram dificuldade. Se foi difícil? Não, é fácil demais. A partir de 1998, a tecnologia foi implementada em todas as cidades do Brasil. Semelhante a um computador doméstico, a urna se difere no projeto. Existem componentes adicionais de criptografia, principalmente, dentro do projeto físico da urna, para que ela tenha uma maior segurança do que o computador que nós temos na nossa casa. Então, esse projeto ele é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e encaminhado para a fábrica que ganha a licitação. Toda urna fabricada passa por uma análise de conferência do TSE e o aparelho tem capacidade de receber apenas os sistemas da Justiça Eleitoral. A urna só recebe software certificado pela Justiça Eleitoral e o software da Justiça Eleitoral somente pode ser instalado em urnas eletrônicas. Então, como é que a gente garante isso? Nós utilizamos a tecnologia de certificação digital que, por exemplo, é a mesma utilizada no Pix. Quando você faz uma transferência de Pix, ela é garantida a segurança por meio da certificação digital. Sem conexão com a internet e nenhuma outra rede sem fio, todo contato com o exterior é feito por pendrives, os mesmos onde ficarão gravados os votos após a eleição. Todas as mais de 18.500 urnas utilizadas em Santa Catarina são testadas 3 vezes por ano, todos os anos. Antes das eleições, mais uma conferência é feita, onde são analisados todos os botões, fones de acessibilidade, terminal do mesário, impressão digital e emissão de laudo de aprovação. Depois do processo chamado teste exaustivo, a urna é configurada com os softwares oficiais das eleições, que contém a lista dos candidatos que estão concorrendo nos municípios e também a dos eleitores que irão votar na sessão eleitoral para a qual o aparelho será enviado. No dia das eleições, o cronograma começa com mais verificações. Antes do início do primeiro votante chegar à urna, ele emite um primeiro relatório, que é a zerésima. É a comprovação que naquela urna, todos os eleitores começam o dia sem nenhum voto. E ao término da votação, o resultado é revelado. Ao final, ele emite um outro relatório chamado boletim de urna, que é um relatório que é emitido em 5 vias, ele é impresso e ele é público. Ou seja, o que significa isso? Qualquer eleitor, qualquer representante de partido político, e eles fazem isso, eles pegam, eles tiram foto, tem um QR Code e tem até um aplicativo da Justiça Eleitoral chamado Boletim na Mão, que permite você ler esse QR Code e mostra no seu celular o resultado daquela urna. O processo de instalação dos softwares, além dos dados de eleitores e candidatos, começa no dia 20 de setembro e é aberto ao público que queira fiscalizar ou conhecer o processo. Nós convidamos a todos os eleitores que se sentirem vontade de participar do processo ativamente, como fiscal desse processo, e ir lá nos visitar e acompanhar toda essa cerimônia. Se você que está me assistindo agora tem intenção em participar, a data dos processos de instalação estará disponível no site do Tribunal de Justiça, o tre-sc.jus.br, a partir desta sexta-feira, dia 20 de setembro. Roberto, aquela especulação, aquele burburinho que saía sobre esse processo eleitoral, a urna eletrônica, não era confiável. Isso ficou no passado, né? Eu acredito o seguinte, boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. Eu acredito o seguinte, a gente está diante de muitos questionamentos mundiais sobre processos eleitorais. Gente que muitas vezes questiona a própria democracia, não é nem só o fato. Aqui no Brasil tem gente que reclama nas urnas eletrônicas, nos Estados Unidos reclamam quando o voto é impresso, porque dizem que o sistema não é confiável, enfim. Eu só tenho 2 respostas que eu não consegui responder até agora. Como é que tanta gente que foi tantas vezes eleitas pelo processo eletrônico questiona hoje a eleição? Por que não questionou na época que ganhou as eleições? E depois é o seguinte,
Eu falo aqui, repito isso 10 mil vezes, não é uma reclamação só da direita, dos conservadores. Leonel de Moura Brizola, do PDT, caudilho, vamos chamar assim, um homem de esquerda, questionou as urnas eletrônicas até morrer, mesmo quando Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição 2 anos antes dele falecer, em 2004. Então, nós temos que entender o seguinte, é o processo confiável? Não gosta, não quer, acha que está errado, cadê a prova? O dia que me apresentarem a prova, aí tudo bem. Se ficar na especulação, eu também posso especular um monte de coisa. Agora, é confiável. E volto a entender, não entender esse processo. Quer dizer, pessoas que foram eleitas tantas vezes pelo processo eletrônico que questionam o processo. Quer dizer, só vale quando elas ganham? E se você de casa continua questionando, está me ouvindo, diz, não adianta, eu não confio, eu não acredito, vá atrás. A partir de sexta-feira, você vai conseguir ver como funciona esse processo para você entender e daí tirar a sua própria opinião, né, Roberto? Vai fazer 30 anos de urna eletrônica na eleição de 2026. Vamos eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E se você, em 30 anos, não se convenceu da lisura do processo, é porque você entra na lista daqueles que precisam obter provas. Tem que ter provas. Valeu, Roberto. Logo após, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.